Jesus, filho biológico de um soldado romano? Conhece a Pantera, mais um candidato à paternidade de Jesus. Tudo aqui, no Além da Bíblia. O autor do Evangelho de Mateus nos conta no capítulo 1, versículo 18, que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José antes de terem relações sexuais, achou-se engravidada por Deus. Esse acontecimento insólito deixou-nos tão preocupados que começamos a investigar a verdadeira paternidade de Jesus Cristo, porque desconfiamos que, até onde sabemos, que carne com carne dá carne. Um tal que diz chamar-se Mateus e outro Lucas testemunharam que Jesus era descendente de Davi através de José, seu pai. Mas levamos a fundo essa história através de um vídeo neste canal cujo título é A Confusa Genealogia de Jesus. Seria Jesus Cristo realmente descendente de Davi? E nesse vídeo provamos que Jesus não é descendente de Davi. Por quê? Provamos através da Bíblia que, primeiro, José tem uma genealogia confusa que o liga a Davi. E segundo, nem que José fosse descendente de Davi, Jesus não seria descendente de Davi se considerarmos que José foi apenas padrasto de Jesus, não tendo engravidado Maria, ou seja, não tendo nenhum laço sanguíneo com José, se é que fosse engravidada realmente por Deus. Por causa desta genealogia confusa, cogitamos a possibilidade de Deus ser realmente o responsável por ter engravidado Maria. E colocamos Deus em um julgamento através de um vídeo neste canal, cujo título é Julgamento de Deus, um caso de adultério e estupro na Bíblia. Um vídeo com este título que está nesse canal. Nesse vídeo condenamos Deus a 35 anos de reclusão pela pena de estupro vulnerável, segundo o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, pelo agravante de Maria ser uma adolescente de 13 anos. Condenamos ainda Deus por morte por apedrejamento pelo facto de estuprar uma virgem já comprometida com um varão chamado José. Isto é segundo a lei de Moisés, registrada em Deuteronômio, capítulo 22, versos 25 a 27. Mas depois desse julgamento, novas pesquisas apresentam um novo candidato que reclama a paternidade de Jesus. E desta vez é Pantera. Sim, Pantera, um soldado romano. E é por isso que no Talmud, obra central do judaísmo rabínico, Jesus é chamado de Yeshua Bene Pantera, que traduzido é Jesus, filho de Pantera, um soldado romano. Quer saber mais sobre esta história e se ela é de facto verídica? Então assista a este vídeo até o último minuto. Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Para você que é novo no canal, eu sou Domingos Simão e você é bem-vindo ao canal Além da Bíblia. Se você se identifica com o nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sempre que publico um vídeo novo. Deixa o teu like, compartilhe o vídeo com os amigos e não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que esse vídeo agregou algum valor em você. Muito bem, então onde surgiu a versão de Pantera como pai biológico de Jesus? No século II da nossa era, o Império Romano ainda dominava grande parte do Velho Mundo e é neste contexto que Celso, um filósofo grego da época e grande crítico da religião cristã que desabrochava e conquistava cada vez mais adeptos, escreveu um ensaio com o título, em grego, Logos Atletes, que em português seria a verdadeira palavra. Nele, Celso refuta todos os aspectos doutrinais e ritos da fé cristã, colocando-a como um mero amálgama deturpado de correntes de pensamentos anteriores, como é o caso das religiões antigas, orientais e de filosofias clássicas helenísticas. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a obra de Celso foi proibida e provavelmente eliminada, pois constituía com certeza um obstáculo à emergente religião. O livro ou ensaio Logos Atletes
parece ter constituído um grande obstáculo para a solidificação da religião cristã, de tal forma que, algumas décadas depois de sua autoria, Orígenes de Alexandria, um dos pais da igreja cristã e filósofo, preocupou-se em refutá-la em seu livro com o título, em grego, Kata-kelson, que traduzido para o português é literalmente Contra o Kelso. Orígenes fez bem o seu trabalho, de tal modo que a obra de Celso desapareceu e hoje tudo o que se sabe acerca da obra de Celso, Logos Alethes, é encontrado na obra de Orígenes, com o título Kata-kelson, onde ele refuta Celso. Um dos pontos detalhados por Celso na obra Logos Alethes foi a genealogia de Jesus. Ele dizia que Maria não tinha nada de virgem, mas sim que tinha sido rejeitada por José, a quem estava prometida em casamento, depois dela aparecer grávida de um soldado romano chamado Pantera. Celso acusou Jesus de ter inventado seu nascimento virginal e adverte que Jesus nasceu de um vilarejo judeu, de uma camponesa pobre que ganhava vida com tecelagem e que foi expulsa de casa por seu marido, um carpinteiro de profissão, por ser condenada por adultério. E que após ter sido expulsa por seu marido, ela perambulou por algum tempo desgraçadamente e deu à luz Jesus. Um filho ilegítimo que, tendo trabalhado como escravo no Egito, em virtude da sua pobreza, adquiriu alguns poderes mágicos e retornou ao seu próprio país altamente entusiasmado e proclamou-se Deus. Celso também acusa os cristãos de alterarem diversas vezes o texto original do Evangelho. Ele diz que os cristãos alteraram o conteúdo do Evangelho a fim de adequar as respostas e as críticas das incoerências que surgiam. Celso questionou a também divindade de Jesus, baseando-se na sua fuga após a condenação, um episódio que com certeza não aparece nos evangelhos canônicos e tampouco nos apócrifos, mas conhecido da tradição judaica daquela época, e expõe a crítica do seguinte modo: como pode ser Deus se nunca manifestou coisa alguma que tinha prometido? E pior ainda, quando nós o condenamos e sentenciamos e decidimos que ele deveria ser punido, fugiu da maneira mais humilhante possível e ainda assim não teve êxitos, porque foi traído por aqueles a quem ele chamava de discípulos. Um ponto é verdade. Muito do que Celso disse não saiu da cabeça dele. O Talmud, documento de formação do judaísmo rabínico, texto de maior autoridade para os judeus depois do Tanakh, ou seja, a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, também não dá bom testemunho de Jesus. Deve ter sido nas tradições orais dos judeus, que mais tarde passaram para o Talmud, de que Celso se serviu de fonte. É principalmente no Talmud que Jesus é chamado de Yeshua Bene Pantera, isto é, Jesus filho de Pantera, pois nenhum judeu de sã consciência acredita no mito da gravidez virginal de Maria. Apesar de já ter sido refutada por Orígenes há quase 2 milênios, em 1859, uma estátua encontrada na Alemanha trazia a inscrição Tiberius Julius Abdes Pantera. Ela também continha seu local de nascimento, a Fenícia, e sua especialização, arqueiro. Segundo os arqueólogos, o seu nome Abdes significa servo de Deus, o que dá a entender que Pantera tinha ascendência judia, ou pelo menos semita, com alguma relação com os judeus. Não foi difícil para alguns arqueólogos e teólogos juntarem as peças e concluírem que esse soldado poderia ser o pai de Jesus, como pregava a teoria de Celso e como consta no Talmud. Orígenes tentou em seu trabalho espertamente minar a credibilidade de Celso sobre a paternidade de Jesus. Dizia que era apenas uma história inventada por Celso. Hoje, o trabalho de Orígenes foi preservado e se encontra intacto, enquanto o de Celso perdeu-se no tempo. No entanto, a teoria de Celso chegou até nós justamente através do livro que tensionava refutá-la. Que ironia! Então, será que Pantera foi mesmo o pai de Jesus? Bem, nunca teremos a certeza, mas o que temos certeza
com base na racionalidade e na razão, é que é mais provável que o soldado Pantera tenha realmente engravidado Maria do que acreditar que o mítico Deus de Israel tenha se inspirado em Zeus e gerou o semideus Jesus, tal como Zeus engravidou Alquémena e gerou o semideus Hércules, ou Heracles. A possibilidade de Pantera ser o pai de Jesus é tão racional que Hitler, em 1941, foi um dos que apoiaram a ideia de que Jesus era mesmo Yeshua Bené Pantera, sendo filho de uma prostituta e de um soldado romano. Alguns apologetas da religião cristã alegam que estes relatos hostis sobre Jesus são criações medievais. Mas a verdade é que existem documentos que confirmam que versões judaicas dos episódios da vida de Jesus, muito diferentes das versões que encontramos nos evangelhos canônicos e apócrifos, não é? Já circulavam oralmente no segundo século. Eles apenas foram ampliados durante a Idade Média e pode ter sido estes relatos que Celso usou como fonte para escrever a verdadeira palavra. Amado, seja racional. Para a formação de um ser humano requer a combinação de um óvulo e um espermatozoide, resultando na fecundação subsequente. Se existiu um Jesus histórico, que não é o Jesus da Bíblia, que não é o Jesus que os religiosos acreditam, bem, esse Jesus não foi um semideus, foi um humano comum. Quer dizer, se calhar não tão comum assim, um humano com alguma psicopatologia como megalomania, esquizofrenia, outra psicose relacionada. Por isso é que ele afirmava ser Deus. Bem, espero que esta reflexão te liberte do sistema religioso, do medo dos deuses, do diabo e do inferno. Um dia eu também assisti um vídeo semelhante a este e libertou-me da prisão, dos grilhões que é a religião. E se este vídeo também foi libertador ou até mesmo inspirador para si, dá um like para nós. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdos semelhantes a estes, pois eu fui.